O que falar desse time do Carpini? O Vitória de Carpini. Hoje, o Vitória ele conseguiu um empate muito convicto no que queria fazer lá no Rio de Janeiro. O Vitória hoje ele enfrentou uma equipe que estava com o objetivo de entregar uma boa despedida para um dos maiores ídolos daquela torcida, que foi o Gabigol. Mas o Vitória hoje, ele foi convicto em tentar o máximo ficar na 10ª posição, chegar na 9ª posição, se vence e o Cruzeiro perde. Mas o Vitória hoje, ele teve um ensinamento para nós que acompanhamos a trajetória do Vitória, para as crônicas esportivas, os programas de debate que sempre colocaram o Vitória como o time que vai cair faltando 20 rodadas, o time que vai cair faltando 15 rodadas, o time que não pontua 15 pontos. Hoje o Vitória deixa um ensinamento de que se houvesse pelo menos mais 2 rodadas daqui para frente, esse time ele iria para a Libertadores. Porque hoje o Vitória ele fez um jogo franco contra o clube que mais investiu nos últimos 10 anos em jogadores. Hoje o Vitória, ele simplesmente fez um jogo franco, saiu na frente do placar, abriu o placar, levou o empate, ampliou a vantagem, depois tomou um empate e empatou em 2-2 contra um Flamengo com uma folha milionária, com um clube que tem jogadores que valem milhões de reais, milhões de dólares, com um time de mais de bilhão de reais. E hoje o Vitória, ele com a sua humildade, com o entendimento dos jogadores dentro de campo, com pouco se fez muito. O Carpini, eu bato palma para você, Carpini, porque o Carpini, ele pegou um Vitória todo estraçalhado, literalmente estraçalhado. Não é denegrir o clube não, mas é estraçalhado de o bastidores, estava havendo uma panelinha, não tinha jogadores o suficiente para conseguir ocupar uma posição e fazer diferença nessa posição. Havia uma dúvida no meio de campo, havia também uma panelinha nesse meio de campo que impediu do trabalho do Léo Condé na Série A fluir. Então assim, o Carpini hoje ele pontua contra um Flamengo que queria entregar um resultado considerável para o torcedor, porque jogar no Rio de Janeiro, valendo o título ou não, o Flamengo ele joga a vera, e o Vitória empatou contra um Flamengo com o time titular, com todas as peças ali, com toda a disposição dos atletas, porque vale ressaltar que era um jogo festivo. Mas hoje o Vitória, ele mostra que com pouco se pode fazer muito. Com pouco se pode fazer muito. Eu vou compartilhar aqui a classificação para podermos ver a posição que o Vitória findou, que foi a 11ª posição. Mas é uma posição que, comparado com o início de campeonato que o Vitória teve, é uma posição de time muito expressivo, de time aguerrido. Eu comparo essa posição que o Vitória
se encontra hoje de time aguerrido, de tamanho de clube, com a arrancada que teve em conjunto o Fluminense, que não caiu, o Grêmio, que também não caiu, e foi 3 times que no início do campeonato, eu volto a relembrar para vocês, torcedores, com certeza acompanharam o campeonato, mas foi 3 times que não venciam, que demoraram anos e anos para vencer, demoraram décadas para poder conseguir os seus primeiros 3 pontos, e ainda assim, quando conseguia, não conseguia engatar uma sequência interessante. Mas hoje o Vitória, ele consegue terminar na 11ª posição, vai para a Sul-Americana por méritos, e eu digo e repito, o futebol que o Vitória jogou hoje, jogou contra o Botafogo no Newton Santos, jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, é futebol de time que, se desse mais corda, se esse campeonato ele não findasse hoje, eu cravaria aqui o Vitória na pré-Libertadores, porque não é um mundo tão distante não. Do Vitória para o pré-Libertadores foi 6 pontos, 2 rodadas. O Vitória chegou a fazer uma sequência aí de 6 jogos sem perder, e desses 6 jogos tinha 1 empate e 5 vitórias. E hoje, mais uma vez, fica em xeque a evolução de um atleta que foi muito crucificado no começo do ano, o Alejandro, artilheiro do Brasileirão. Parabéns para você, Alejandro, artilheiro do Brasileirão, marcou seu gol jogando bola. O Yuri Alberto, ele marcou o gol também lá contra a equipe do Grêmio, mas foi de pênalti. Você foi jogando no futebol, marcou contra um Flamengo em pleno Maracanã. Você, junto com o Yuri Alberto, não vou desmerecer a artilharia também do Yuri Alberto, são os 2 artilheiros do Brasileirão. E o Yuri Alberto, ele teve um complô que ajudou a lhe garantir essa artilharia, mas você foi guerreiro. Esses seus 15 gols, foi 15 gols suados, de muita parede que você teve que fazer, de muito pivô que você teve que fazer, de golaços. Nesses 15 gols, tem 2 golaços antológicos que deve ir pro Puskás. Hoje o Vitória, ele finda o Brasileirão de 2024, classificado para a Sul-Americana, com dever cumprido, entendeu? Dever cumprido de não rebaixamento. E assim, deixa o torcedor aliviado, né? Além de feliz, porque hoje, se o torcedor assistiu o jogo hoje, ele com certeza assistiu despreocupado se vencesse, se perdesse, se empatasse. Hoje o torcedor, ele quis curtir, e ver o Vitória jogar hoje fez bem pro torcedor. Esse é o meu recado pro torcedor que acompanhou e que não acreditou, né? Não acreditou que o Vitória, ele seria capaz de fazer uma reviravolta, mude de time, porque para aquele torcedor que acreditou, que não desacreditou, que lotou o aeroporto, que foi buscar o time de madrugada depois do time vencer do Atlético Paranaense, esse sim é o torcedor genuíno do Vitória. E em 2025 eu tô aí, viu? Eu tô aí.